Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para entregá-la, e tenho poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, que é sempre, independentemente se for ano A, ano B e ano C. Vocês sabem que o ano litúrgico ele é dividido em 3 partes: ano A, ano B e ano C. Mas independentemente se é ano A, ano B ou ano C, nós sempre no 4º domingo da Páscoa, nós meditamos o mistério de Jesus, o bom pastor. E é também nesse domingo em que a igreja convida todos os fiéis a rezar por todas as vocações religiosas e sacerdotais. Então nós rezamos hoje pelos nossos padres, rezamos hoje para que surjam vocações, santas vocações ao sacerdócio, e rezamos hoje pelos religiosos e para que surjam vocações à vida religiosa, vocações santas. Pois bem, e o evangelho de hoje não poderia ser diferente, é retirado do capítulo 10º de São João, que nos apresenta o bom pastor. No evangelho deste ano, do ano B, que dependendo do ano, nós pegamos alguns versículos do mesmo capítulo 10º de São João, para refletir esse mistério do bom pastor. Nós estamos no ano B, e no ano B nós temos os versículos do 11 ao 18, deste mesmo capítulo 10º. E Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas.
Aqui, meus santos, nosso Senhor nos mostra em que consiste a bondade do seu pastoreio. Ele é bom, e é por isso que Ele dá a vida pelas suas ovelhas. O termo grego bom pastor, bom é kalos, que pode ser bom, belo, verdadeiro. Então, quando nós ouvimos eu sou o bom pastor, nós poderíamos também ouvir eu sou o belo pastor, eu sou o verdadeiro pastor, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E o mistério pascal, nós estamos no tempo da Páscoa, no 4º domingo da Páscoa, e o mistério pascal então é apresentado neste aspecto. Nós ouvimos aqui no versículo 17: é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a vida, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Nesses dois versículos 17 e 18, nós primeiramente vemos aqui o mistério pascal. Eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. O mistério da morte e da ressurreição de Cristo. É por isso que o Pai me ama, por isso que eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. É o primeiro aspecto que nós vemos. E o segundo aspecto que nós podemos perceber nestes dois versículos é que o amor do Pai e o amor do Filho se fundem, se confundem. Isto é, Jesus, o Pai nos ama e manda o seu Filho para nos salvar. E o Filho faz isso livremente, por amor. Olha aqui. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Então, o Pai amou tanto o mundo, que nos deu o seu Filho, que nos enviou o seu Filho. Ao mesmo tempo, o Filho não faz isso a contragosto, porque Ele diz que ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, e tenho o poder de entregá-la, e tenho o poder de recebê-la novamente. Então aqui nós vemos essas duas realidades, a realidade do amor do Pai e do amor do Filho. Pois bem, colocando esses panos de fundo, vamos então dar mais um passo. Meus irmãos, nós estamos tão acostumados com esta frase, com essa figura, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, que nós às vezes não nos damos conta da profundidade dessa afirmação. Isto é, vamos aqui ler um pouco mais para que eu explique com mais clareza. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas. O mercenário, que não é o dono das ovelhas, quando vê o lobo chegar, ele abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Então, vamos agora aplicar. Jesus é o bom pastor, nós somos as ovelhas. Jesus diz que Ele faz como o bom pastor, que um bom pastor, quando o lobo vem atacar as ovelhas, ele fica na frente, para que o lobo o atinja, mas as ovelhas sejam livres, para que o dano seja causado a ele, ao pastor, e não às ovelhas. Ora, será que isso, na lógica humana, é cabível? Isto é, será que nós diríamos que um homem morrer para salvar uma ovelha, será que isso seria correto? Nós diríamos que não, que a vida humana vale mais do que uma ovelha. Imagine alguém que para salvar uma ovelha, ele é flagelado, ele é mutilado, ele é violentado, ele é morto para salvar a vida de uma ovelha. Nós diríamos, não é correto isso, porque a vida humana, ela é mais digna
do que a vida de uma ovelha. Então, deixa a ovelha morrer e salve a vida humana. Todos nós estamos de acordo, né? Imagine se para salvar uma ovelha uma pessoa precisasse ser massacrada. Ora, se isso nós vemos a desproporcionalidade entre uma pessoa humana e uma ovelha, existe uma desproporção infinitamente maior de Deus, que tudo isso sofre para salvar o homem. Isto é, se só um homem tivesse pecado, só por um homem Deus sofreria tudo o que sofreu, derramaria o seu sangue e morreria para a sua salvação. Mas nós estamos tão acostumados com essa figura, com essa realidade de que Cristo morreu por nós, que nós não nos espantamos em dizer que Deus morreu para salvar o homem. E, meus irmãos, e recordemos-nos, você pode dizer, padre, mas o homem é imagem e semelhança de Deus. Um homem morrer por uma ovelha, imagine, deixa eu dar aqui, eu quero despertar causar um espanto, uma admiração no seu coração. Mãe, eu pediria até, as mães aqui, por favor, levantem a mão, as mães aqui presentes, muito bem, podem baixar. Mãe, eu perguntaria, se alguém viesse matar o seu filho, ou uma ovelha, ou um cachorro, ou um gato, quem você deixaria que matasse? O seu filho ou o seu gato? O seu filho? Você diz, não, eu gosto muito do meu cachorro, mate o meu filho, eu vou salvar o meu cachorro. Ninguém faria isso. Nós diríamos o quê? Que pena, mas vai o cachorro, vai a ovelha, vai o gato, mas não o meu filho, porque o meu filho é uma pessoa humana. O meu filho é meu filho, não é o gato. Então nós não nos admiramos de dizer que Deus morreu por nós, porque a distância entre o homem e um cachorro, entre um homem e uma ovelha, é menor do que a distância entre Deus e o homem. Você vai dizer, mas padre, mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas não nos esqueçamos, como diz muito bem o catecismo, no número 43, você sabe que o catecismo ele é citado pelos números, aqueles números que ficam no lado direito e esquerdo das páginas, o número em negrito, vocês vão encontrar lá, com efeito, estou aqui lendo a expressão tal qual está no catecismo, com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura, não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior de semelhança. Então é verdade que nós somos semelhantes a Deus, mas é verdade que nós somos mais dissemelhantes do que semelhantes. Nós somos mais diferentes do que parecidos. E se alguém perguntasse, você, ser humano, você é mais parecido com um cachorro ou com Deus? Com um cachorro. Sim, por quê? Porque o ser humano é uma criatura racional e o cachorro é uma criatura irracional. Mas entre mim e Deus é uma criatura com o Criador, é uma outra coisa, é uma outra realidade. Então a distância entre mim e Deus é infinitamente maior do que a distância entre mim e a ovelha. Então por isso que nós não nos espantamos de dizer que Deus morreu por nós. Isto é, Ele é o bom pastor, Ele se perdeu para que nós nos salvássemos. O Pai deu o seu Filho para nos salvar, isto é,
o pai deu 1 tonelada de ouro para salvar um pingente de metal enferrujado. Você vai dizer, mas como alguém pode dar 1 tonelada de ouro para comprar um pingente enferrujado? Porque Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho, e Ele nos amou e livremente se entregou. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Então aqui, meus santos, nós precisamos nos admirar, para que nós louvemos a Deus, para que nós agradeçamos a Deus o seu grande amor, o seu cuidado. E Ele diz então que Ele é o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor, Ele se sacrifica pelas ovelhas. Ele é o bom pastor, Ele enfrenta o lobo. O lobo aqui é a imagem do diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. E Ele então se coloca à frente. E todo o mal devido a nós, que cairia sobre nós, caiu sobre o bom pastor, caiu sobre Ele. É por isso que nós vemos várias imagens do bom pastor carregando uma ovelhinha ao colo, do bom pastor à frente, conduzindo as ovelhas às verdes pastagens. São figuras belas, lícitas, corretas, mas a mais bela e a mais lícita é Jesus Cristo crucificado. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu por elas. Pois bem, meus santos, quando nós então meditamos este mistério de hoje, de Jesus Cristo, o bom pastor, e a igreja, exatamente neste dia, ela reza pelos pastores. Hoje é um dia em que nós rezamos pelos padres, mas reza por quê? Para que nós sejamos como o bom pastor. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, Ezequiel capítulo 34, versículo, vocês podem começar desde o versículo 1, eu vou ler aqui desde o versículo 2. O profeta Ezequiel apresenta uma figura de pastores maus, de pastores que não são parecidos, que não são queridos por Deus, que não foram desejados por Deus. Nós acabamos de ver aqui a figura do bom pastor, do pastor que morre pelas ovelhas, do pastor que se sacrifica pelas ovelhas. Agora vejamos um outro tipo de pastor, para que nós decidamos que tipo de pastores nós queremos. É verdade que isso se aplica, meus santos, a todos. Um pai, de alguma maneira, ele é pastor, e ele precisa pastorear sua família, se sacrificar pela sua família e morrer pela sua família. Quando você tem pessoas sob a sua responsabilidade, ou pessoas que de alguma maneira têm a sua vida como uma referência, você é pastor. E você precisa ser um bom pastor para essas pessoas. Mas eu gostaria que hoje, de uma maneira especial e particular, nós pensássemos nos nossos padres e soubéssemos o que é que nós queremos pedir para eles. Se nós queremos pedir que eles sejam, é óbvio, parecidos com Jesus, o bom pastor, ou será que nós queremos que os nossos padres sejam como esses pastores apresentados aqui pelo profeta Ezequiel? Eis o que diz o Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestis a lã, matais as ovelhas mais gordas e sacrificais tudo isso sem nutrir o rebanho. O pastor que só se aproveita das ovelhas, mas que não cuida delas. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não tratais, a ovelha ferida não curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, a todas tratais com violência e dureza.
E continua aqui o profeta Ezequiel, no capítulo 34, falando dos maus pastores. Meus irmãos, nós, padres, nós temos o pecado original em nós. E nós precisamos a cada dia lutar para que nos assemelhemos a Jesus, o bom pastor. E é por isso que nós precisamos das orações dos fiéis, para que nós sejamos bons pastores à semelhança de Jesus. Porque o pecado que mora em nós sempre quer nos tentar a esquecer que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, dar a nossa vida, sacrificar a nossa vida, perder a nossa vida, entrar em combate com o lobo para cuidar, salvar e proteger as ovelhas. Então hoje é o dia em que vocês que vão comungar, vocês não podem deixar de, dentre as preces que vocês trazem no coração, rezar pelos sacerdotes, para que sejam bons pastores, rezar pelos sacerdotes que precisam de conversão, para aqueles sacerdotes que se extraviaram, porque os sacerdotes também precisam ser ovelhas de Jesus, do verdadeiro, do belo, do bom pastor. E sendo uma ovelha do bom pastor, ele poderá pastorear as ovelhas que a ele são confiadas. Meus irmãos, nós vemos aqui, diz aqui o profeta Ezequiel, que esses pastores que cuidam apenas do seu pasto. E em João capítulo 10 diz que o bom pastor conduz as ovelhas para verdes pastagens. Por que Jesus usa essa imagem? Porque os pastores, na época de Jesus, eles eram nômades. Isto é, eles não tinham ali um pasto à disposição e apenas soltavam as ovelhas e elas comiam o pasto. Eles tinham que sair com as suas ovelhas para procurar pasto verde para elas. Então imagine, nos dias quentes, a vontade que daria do pastor dizer: eu vou ficar em casa, eu não vou nada enfrentar esse calor, o sol, o calor do Oriente Médio, aquele sol causticante. Então a tentação existia, mas o bom pastor enfrentava o sol e o calor para levar as suas ovelhas para as verdes pastagens e para que elas pudessem tomar água. Nos dias frios, ele tinha que enfrentar o frio e levar suas ovelhas procurando pastagens para que elas pudessem se alimentar. Da mesma maneira, os pastores, os nossos sacerdotes, nós sacerdotes, precisamos então nos sacrificar para dar verdes pastagens às ovelhas. E vocês poderiam perguntar: mas padre, quais são as verdes pastagens que os sacerdotes, que os pastores da igreja precisam, devem, têm a obrigação de oferecer aos seus fiéis? Nós poderíamos aqui, de uma maneira resumida, apresentar duas pastagens. Uma, os sacramentos. Isso, meus santos, nunca se tornou tão real. No mundo em que as verdes pastagens se tornaram raras, em que em muitos lugares do Brasil e do mundo, meus santos, porque às vezes nós pensamos que a realidade do Brasil e do mundo é a nossa, porque graças a Deus nós estamos com as nossas igrejas abertas, mas em muitos lugares do Brasil e do mundo, as pessoas estão sem acesso aos sacramentos, e os pastores precisam fazer de alguma maneira os sacramentos chegar. Eles precisam ter a sabedoria, a criatividade, o amor, para respeitando a dignidade do sacramento, de alguma maneira conduzir as ovelhas para que elas possam se alimentar. Porque, meus santos, nós não podemos nos esquecer que o alimento está para o corpo, como a graça está para a alma. E os sacramentos são um meio privilegiado da graça de Deus. Se a nossa alma fica desprovida da graça, ela morre.
uma comunidade, vocês sabem muito bem, uma comunidade que passa 3 meses sem missa, aqueles que são fracos já desanimam de vez. A vida espiritual no dia a dia daquelas pessoas tem uma queda, porque as pessoas tendem a se animalizar. Então nós, pastores, precisamos o quê? Levar os sacramentos. Os doentes que estão nos hospitais, eles precisam receber. Os católicos que estão nos hospitais, eles precisam receber. Então os pastores precisam de alguma maneira encontrar meios para entrar nos hospitais e levar os sacramentos, porque são as verdes pastagens de que as ovelhas necessitam. Um pastor que dissesse: mas está muito quente, está muito frio, não vou sair de casa e sair perambulando com as ovelhas procurando água e pastagens. Um pastor que isso dissesse era mau, era um pastor preguiçoso que só se preocupa consigo mesmo. Da mesma maneira, um pastor que diz: mas está muito difícil hoje em dia levar as pessoas para Deus, eu vou deixá-las à própria sorte, seria um pastor mau. Precisa então, o tempo está difícil, então preciso mais do que nunca pedir a graça de Deus, para que na dificuldade o amor se manifeste, para que em meio a essas situações tão difíceis, a sabedoria do Espírito Santo se manifeste e eu leve as ovelhas para as verdes pastagens. Pois bem, este é um aspecto das verdes pastagens que devem ser dadas às ovelhas, a que as ovelhas devem ser conduzidas. Mas existe também um outro tipo de pastagem que alimenta as ovelhas e que nós, pastores, temos a obrigação de conceder às ovelhas. É a pastagem da doutrina reta, é a pastagem do ensinamento de sempre de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Jesus diz que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas ovelhas, que o mercenário que não é dono das ovelhas, quando vê o pastor se aproximar, quando vê o lobo se aproximar, ele foge, porque ele não está preocupado com o bem-estar das ovelhas, ele está preocupado apenas com a sua segurança. Um pastor, um padre, que para salvaguardar a sua vida, para ter segurança, para não ter problemas com o mundo, ele deixa de pregar o evangelho, ele é um mau pastor. Saiba, se você pregar o evangelho, o mundo vai odiar você. Odiaram a mim, odiarão também a vós. Mas coragem, eu venci o mundo, diz Jesus. Então é verdade que se você, padre, sacerdote, e é por isso que eu estou pedindo que vocês rezem por nós, para que nós sejamos assim para vós, para que nós sejamos sacerdotes segundo o coração de Cristo, para que nós sejamos bons pastores, mesmo sabendo que a partir do momento que nós nos decidimos ser bons pastores, o diabo se levanta contra nós, o lobo se levanta contra nós. São Paulo, naquele conhecidíssimo capítulo 6 de Efésios, em que ele fala da armadura de Deus, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, porque não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas pelos ares. E aí ele continua, e no versículo 18 ele diz: rezem por mim, para que eu tenha essa couraça, para que eu tenha o escudo da fé, para que eu tenha a espada da palavra, para que eu possa resistir nos dias maus. Versículo 18, Efésios capítulo 6, versículo 18.
intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos, e orai também por mim. São Paulo dizendo: orai por mim, rezem por mim, intercedam por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, para que eu tenha coragem de anunciar o Evangelho, porque, meus santos, a tentação é grande de liquefazer a palavra de Deus, isto é, de apresentar um Evangelho que não desagrade as pessoas, de apresentar um Evangelho que não me traga consequências negativas, de ter uma pregação light, inócua, sem efeito, mas que não me traz problemas. Mas o pregador, ele precisa saber que ele vai atrair a inimizade do lobo, dos poderosos do mundo, guiados pelos espíritos maus, pelo diabo, mas ele terá Deus do seu lado. Então ele vai pregar o Evangelho, então pregar a doutrina de sempre, isto é, Jesus é o nosso pastor, é o bom pastor, é o único pastor, ele é único para nós, como diz a primeira leitura de hoje: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então nós precisamos, os pastores, precisamos pregar: só existe salvação no nome de Jesus. Não tem essa história. Há 2000 anos nós pregamos isso, e nós não podemos pregar diferente. Toda religião salva, o que importa é crer em alguma coisa. Não, meus santos, toda religião não salva, só Jesus salva. Deus enviou o seu Filho, para por meio do seu Filho nos dar salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente vamos ao Pai por meio dele. E só existe uma igreja. Não é verdade que é bom que existam outras igrejas, é bom que existam outras religiões. Isso é mau. Jesus Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Há mais de 2000 anos nisso cremos, e nós não temos autoridade de ensinar diferente. Mas o mundo vai nos olhar atravessado. Odiaram a mim, odiarão também a vós. Então são verdades que nós precisamos ensiná-las, e ensiná-las sempre, com caridade, sim, mas com clareza. Não podemos ensinar de uma maneira meio dúbia, meio nublada, que parece que o padre disse, mas não disse. Não ficou claro o que ele disse. Ele disse que só uma religião é querida por Deus, a religião católica. E só Jesus salva. Toda a salvação passa por meio dele, porque ele é o único a quem Deus concedeu que por meio dele viesse a salvação. Um católico, ele não pode ser espírita, frequentar centro espírita, tomar passe, ser maçom. Um católico não pode ser maçom. E se ele isso fizer, está em pecado mortal. Ele não pode comungar. Isso a igreja sempre ensinou, desde que surgiu a maçonaria. E nós não podemos: mas se eu falar isso, eu vou desagradar a alguns. Mas isso é caridade. Imagine um médico que diz assim: eu não vou dizer que ele está muito doente, porque ele vai ficar triste. Isso não é caridade. Eu preciso dizer: olha, você está muito doente, mas eu vou ajudar você a se curar. Isso é caridade. Então precisa ser dito. Um católico, um casal católico não pode usar anticoncepcional. Os anticoncepcionais, eles são potencialmente abortivos também. Não é apenas que não pode abortar, e é óbvio que um católico não pode abortar, mas o católico não pode usar anticoncepcionais. O católico, para comungar, ele precisa estar em estado de graça. Então ele não pode, se ele cometeu pecados graves, se há muito tempo ele não se confessa, se ele é adjodiado, como se diz aqui no Mato Grosso, né? Se ele é ajuntado
Se ele não é casado na igreja, ele não pode entrar na fila da comunhão. Por quê? Porque você vai cometer uma maior ofensa ainda, um maior pecado ainda. Você vai cuspir em nosso Senhor. Você vai esbofeteá-lo mais uma vez, recebendo inadequadamente. E isso é caridade. Os pastores precisamos isso dizer, para que as ovelhas, como diz João, capítulo 10, versículo 4, as ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Para que vocês, ouvindo então a voz do pastor, vocês digam: eu preciso mudar de vida. Um católico não pode assistir qualquer coisa na televisão, essas séries em que são apresentados intimidades entre homens, mulheres, entre homens com homens. Isso não é adequado a um cristão. Ah, padre, mas a faixa indicativa é de 14 anos. Mas 14 anos para o mundo é inadequado para um cristão. Então você precisa saber selecionar. Um católico não pode militar, dizer: ah, eu não acho que não tem nada demais ser gay. Não acho nada demais um homem dizer que é mulher e a mulher dizer que é homem. Um católico não pode dizer isso. Por quê? Porque eu estou me revoltando contra Deus. Que se Deus criou aquele menino, é para ele ser menino, parece óbvio, mas infelizmente não é. O mundo acha que pode desfazer os planos de Deus, e eu sei muito bem que chegará um momento em que isso que eu estou dizendo será crime, mas nós precisamos de estar dispostos à prisão, a perder, ao martírio, mas não negar Jesus Cristo. O pastor se coloca na frente do lobo, sabendo que o lobo pode devorá-lo, mas pelo bem das ovelhas, ele se coloca na frente do lobo, porque foi assim que o bom pastor fez. Então nós precisamos, com caridade, é claro, mas com clareza, dizer: olha, isso é pecado, isso é mal, isso levará você ao inferno. Esse seu namoro desregrado é errado. Isso não está respeitando a dignidade do seu corpo. Você está indo para o inferno e levando a sua namorada também. Então são coisas que nós precisamos. Existem ritmos, danças, músicas inadequadas para um cristão. Existem roupas que não são apenas inadequadas na igreja, são inadequadas sempre, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E você não é dono absoluto do seu corpo, de modo que você não pode fazer o que você quiser com ele. Percebe, meus santos, que nós precisamos, os sacerdotes precisam isso pregar, e vocês, meus santos, precisam ouvir a voz do pastor e obedecer. Obedecer, porque quando o pastor fala a verdade, ele fala em nome de Cristo. É Cristo que fala por meio dele. Se diante dessas coisas que eu falei e outras coisas, se Deus lhe iluminou a consciência e você se recordou de pecados com os quais você tem ofendido a Deus, lembre-se, Ele é o bom pastor. Ele ama você. Ele não vai negar a você o perdão. Se arrependa. Procure o sacerdote. Há um sacerdote lá fora ouvindo confissões. Vá se confessar. Não entre, pelo amor de Deus, na fila da comunhão com pecado no seu coração. Se o seu anjo da guarda lhe acusou, se a sua consciência o acusou, é Deus falando, alertando você que você precisa se arrepender desse pecado, que você precisa romper com esse pecado, de que você precisa se confessar para poder receber Jesus, o bom pastor, no seu coração, para poder receber Jesus como uma ovelha obediente que ouve a voz do pastor e o segue. Hoje, meus santos, então, nós, duas graças, e com essa palavra, com esta frase, com esta ideia, encerro esta homilia. Dois pedidos nós faremos a Deus, todos nós devemos pedir a Deus que nos conceda a graça de ser ovelhas obedientes e gratas, obedientes à voz do pastor, que nos fala por meio da sua palavra escrita,
que nos fala por meio da tradição da igreja, que nos fala por meio dos santos, dos ensinamentos dos santos, do ensinamento do magistério de sempre da igreja, e que nos ensina por meio da voz dos bons pastores nas igrejas. Então, pedir a Deus a graça de sermos ovelhas obedientes e gratas, isto é, agradecidas, ovelhas que reconhecem que receberam uma graça que não merecia. Dizer obrigado, Senhor, que o Senhor pagou 100.000 quilos de ouro por este nada, por essa bijuteria que sou eu. E o segundo pedido, a segunda intenção desta missa é rezar pelas vocações, pelos nossos sacerdotes. Como diz São Paulo, rezai também por mim. Repito, Efésios capítulo 6, versículo 19. E rezai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador e prisioneiro. São Paulo estava preso quando escreveu essa carta, preso por causa de Cristo, preso por causa do Evangelho, e ele sabia que necessitava da oração para que ele terminasse sua corrida, combatesse o bom combate, terminasse sua corrida, guardasse a fé e recebesse a coroa da glória. Rezemos então pelos nossos padres, pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes, pelo nosso Papa, para que nós sejamos corajosos e fiéis imitadores de nosso Senhor, o bom, o belo, o verdadeiro pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.